Boa tarde a todos. Meu nome é Franklin Lobato Prado, eu sou promotor de justiça e hoje nós vamos falar sobre masculinidade tóxica, tá? Nós preparamos aqui para vocês uma palestra sobre masculinidade tóxica que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, eu sou promotor de justiça, titular da Terceira Promotoria de Violência Doméstica, sou mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra e doutor em Governança Global Estado de Direito pela Universidade de Salamanca. Então, hoje um grande dilema haveria o que se declara no fim da masculinidade? Existe o fim da masculinidade? Será que nós estamos acabando com a masculinidade? E o que seria essa masculinidade tóxica, né? A masculinidade tóxica, ela é uma descrição estreita e repressiva dessa masculinidade quando se designa como violência, com violência, com preponderância de sexo, de status, através de agressão, através do ideal cultural de masculinidade superior, onde se força, né, a superioridade masculina e enquanto as emoções não são tratadas com a devida franqueza. E você já deve ter ouvido falar, homem não chora, seja homem, não demonstre os seus sentimentos, seja duro. Tudo isso povoa a cabeça do homem. E a verdade é que a masculinidade hegemônica, como alguns querem colocar, é um modelo de ser masculino, é um modelo mais valorizado, é um modelo estruturado, estruturante da nossa sociedade. E é o modelo que se exige o papel social. O modelo do masculino forte, do masculino que não chora, o masculino que por isso é valorizado mais do que a mulher, e por isso há toda uma estrutura social, cultural, e também uma exigência desse papel social do ser masculino para que ele exerça essa masculinidade hegemônica. Mas seria, meus amigos, minhas amigas, seria esse o modelo do homem? O homem forte, o homem com músculos definidos, carregando o machado? A questão é que essa masculinidade tóxica coloca o sexo e a brutalidade como padrões pelos quais os homens são avaliados, enquanto traços supostamente femininos, que podem variar de vulnerabilidade emocional a simplesmente não serem aqueles homens hipersexuais, são os meios pelos quais se impõe esse status como homem. E esse status deve ser removido, porque o homem tem sim que demonstrar a sua fragilidade, o homem tem sim que demonstrar a sua vulnerabilidade. O homem não precisa ser o hipersexual para ser hegemônico. E esse status de homem, do homem forte, o homem que não chora, ele já está sendo superado e sendo removido na sociedade moderna. Então, mas qual seria, então, esse status? Qual seria a maioria que se impõe hoje para essa nossa sociedade? Eu diria que os homens fortes, como mostra aqui, eles são uma minoria. A maioria, como diz aqui, são pessoas como esses aqui que estão representados, né? Alguns não tão fortes, alguns não tão bonitos, alguns não tão dispostos, e esses também são representação do homem moderno.
porque o homem não é perfeito. Então, eu preciso fazer uma análise. Se eu quero um super-homem, um super musculoso, um cara que não vai demonstrar nunca a sua sensibilidade, ou se eu quero um homem que possa demonstrar essa sensibilidade. E alguns desses efeitos da masculinidade tóxica estão na supressão dos sentimentos, o encorajamento da violência, a falta de incentivo em procurar ajuda e até coisas ainda mais graves, como, por exemplo, a perpetuação do encorajamento do estupro, da homofobia, da misoginia e do racismo. Quero parar um pouco aqui para analisar ponto por ponto. Primeiro, a supressão dos sentimentos. Isso é um grande problema, meus queridos homens, mulheres que estão ouvindo agora essa nossa fala, porque isso gera problemas emocionais. Vai desde a ansiedade à depressão. Você suprimir o seu sentimento, você suprimir o seu desejo, você suprimir e falsear o seu sentimento. Encorajamento da violência. A forma como o homem muitas das vezes trata a mulher é se utilizando da violência para prevalecer a sua vontade. Existe uma falta de incentivo em procurar ajuda. E aí quero parabenizar o trabalho que vem sendo dos grupos reflexivos. Nós temos um aqui também no estado do Pará, e parabéns ao Maranhão pelo grupo reflexivo, porque a falta desse incentivo de procurar ajuda deve ser justamente trabalhada para que o homem procure ajuda psicológica. E até a questão da perpetuação do encorajamento do estupro, do sexo com violência, do assédio sexual, da importunação sexual e de outros crimes sexuais. A homofobia, a misoginia e o racismo. Então, homens normalmente suprimem esses sentimentos, se encorajam a violência, praticam condutas homofóbicas, praticam condutas misóginas, praticam condutas racistas apenas sobre esse manto da masculinidade tóxica. Então, eu quero um homem forte, que represente masculinidade, força e não externe os seus sentimentos, ou caberia na sociedade homens que externassem seus sentimentos, que chorassem, que fossem mais cúmplices das mulheres? Será que o padrão seria o Vin Diesel, o Harrison Ford, o The Rock Johnson, o Arnold Schwarzenegger, o Sylvester Stallone, ou eu poderia pegar aqui os três patetas para representar a figura masculina? Não tão fortes, não tão esbeltos, não tão suscetíveis de sentimentos. Penso que nós temos que analisar bem essa questão. E eu preciso fazer uma migração dessa masculinidade hegemônica para uma masculinidade cúmplice. E o que é isso? Eu preciso entender que cumplicidade masculina aqui disse que a masculinidade hegemônica não se assumiu normal no sentido estatístico. Apenas uma minoria dos homens talvez a adote. Verdadeiramente, se nós formos analisar, os homens, na maioria das vezes, eles mais agora vêm demonstrando mais os seus sentimentos. Mas existe ainda uma parcela que se diz machão, uma parcela que se diz misógino, uma parcela que se diz homofóbico, uma parcela minoritária que se diz racista.
e eu preciso incorporar uma forma mais honrada de ser um homem. Exigir de todos os outros homens que eles se posicionem em relação a ela e se legitimar ideologicamente essa subordinação global que hoje é imposta em relação às mulheres, em relação às mulheres pelos homens, mas que, na verdade, eu preciso pensar um outro tipo de masculinidade que acabe com essa subordinação e iguale as mulheres aos homens. Então eu tenho aquela situação do cidadão que só passa o pano, né? Eu tenho as redes masculinas que dissimulam, espalham essa questão da misoginia, da violência, do sexo forçado, e eu tenho aquelas condutas da mulher com um complexo de Cinderela, porque ele é o meu príncipe encantado, porque ele é perfeito. No primeiro momento, tudo são flores, com a decorrência do relacionamento, as coisas vão se tornando difíceis e ela percebe que o príncipe encantado não é bem aquele homem que ela imaginou. E também eu tenho uma parcela da população que diz, não, eu não vou me meter, eu não vou denunciar a violência doméstica. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Quando a nossa postura hoje é cada vez mais denunciar se a violência doméstica acontece perto de ti. Então, como Dr. Franklin, como se institui essa hegemonia masculina? Essa ascendência através da cultura, das instituições e da persuasão. Eu tenho a questão do poder simbólico, que já dizia Bourdieu, o homem fisicamente se impõe em relação à mulher, com esse poder simbólico. E tenho também, já dizia Foucault, o poder cínico do homem. Às vezes, o que legitima as suas traições, o que legitima as suas condutas ilícitas. E eu tenho, sim, um movimento de educação nesse sentido, um movimento da mídia apoiando por detrás essa hegemonia masculina. Eu tenho também uma questão de saúde pública que também apoia, e também tenho toda uma estrutura organizacional da sociedade que apoia essa questão da hegemonia masculina. E aí voltamos à questão da masculinidade tóxica. Ao mesmo tempo que reproduz hierarquias exageradas, que não se justificam, também vem com custos consideráveis para os vitoriosos. Ainda há pouco, a juíza dizia que existe uma grande quantidade de homens que se suicidam por conta dessa masculinidade tóxica, porque isso é um custo considerável para o vitorioso. Quando ele não se suicida, ele fica com problema de depressão, ele fica com problema de ansiedade, ele fica com transtorno obsessivo-compulsivo, ele fica com problemas psicológicos, em termos de danos emocionais e físicos. Então, eu preciso esclarecer que só no Brasil a taxa de suicídio entre os homens é aproximadamente maior que as das mulheres em 4 vezes. Existem 4 vezes mais suicídios masculinos do que suicídios femininos, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, que eu coloco aqui nessa nossa palestra. E isso é o custo dessa masculinidade tóxica. Então, eu preciso, como disse acho que a psicóloga, repensar o conceito. Veja que eu preciso repensar em homens que participem da vida dos seus familiares, que cuidem dos seus filhos, que compartilhem os afazeres domésticos, porque isso é uma realidade hoje na sociedade. Eu preciso repensar o conceito. E eu preciso fazer as críticas. Primeiro,
esse conceito subjacente, essencializado, acabar com esse conceito de que o homem é superior à mulher e reconhecer que a mulher, em muitos pontos, ela é superior ao homem, que nós precisamos tratar cada um não com superioridade e inferioridade, mas que cada sexo reconheça seu papel e que cada um, com a sua diversidade, com esse mundo maravilhoso que nós somos, pessoas diferentes, cada um com suas vocações, é essencial todas as vocações para o mundo moderno. Segundo, a questão da ambiguidade e sobreposição. Não é a única, nem excludente. Eu preciso entender que o homem, ele precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Se eu não colocar o homem numa posição de sobreposição em relação à mulher, nem a mulher em relação ao homem, nós vamos ter uma sociedade mais justa, mais igualitária. Terceiro, eu tenho o problema da ressignificação. Olhar para a questão da brutalidade, olhar para a violência doméstica física, psicológica, contra a honra, contra a dignidade sexual, contra a vida, que infelizmente nós sabemos que essa violência ela vai aumentando de gradação e chega, infelizmente, a casos de feminicídio, em que o homem mata a própria mulher e depois até se suicida. E temos o número 4, que é o sujeito masculino, e não apenas é o produto do meio. Então, esse meio ambiente do homem tem que proporcionar para que ele faça um ressignificado do seu papel na sociedade. Essas estruturas tão arcaicas e hierarquizadas que impõem essa masculinidade tóxica ao homem. Então, eu preciso combater o privilégio. Privilégio não é satisfação. Sem tratar os homens privilegiados como objeto de pena, devemos reconhecer que a masculinidade hegemônica não necessariamente traduz uma experiência de vida satisfatória. Se o homem chegar a entender que se ele se coloca numa posição de misoginia, de racismo, de homofobia, ele mesmo vai sofrer. Se ele não externar seus sentimentos, não reconhecer a sua vulnerabilidade, ele mesmo se prejudica. Isso fará com que a sua vida não seja satisfatória. Então, let's open mind. Vamos abrir a nossa mente. Vamos pensar diferente. Vamos pensar em outra perspectiva social. Eu preciso renovar o conceito dessa masculinidade. E o que é renovar o conceito de masculinidade? Eu preciso acabar com a hegemonia que o homem deseja. Relações de gênero são sempre arenas de tensão. Infelizmente, uma relação entre um homem e uma mulher, entre duas pessoas que se amam, ela muitas das vezes gera tensão. Mas essa tensão não pode descambar para a violência doméstica. Um dado padrão de masculinidade é hegemônico enquanto fornece uma solução a essas tensões, tendendo a estabilizar o poder patriarcal e reconstituí-lo em novas condições. O que é essa nova condição? É o poder familiar, é a divisão igualitária com a mulher dessas responsabilidades e dessa hegemonia. Um padrão de práticas, uma versão boa dessa masculinidade que forneça soluções a essas condições anteriores e que dê novas situações, que abra o debate, o questionamento de condutas que hoje são impróprias e que são praticadas pelo homem. Mas o homem tem que reconhecer, de fato, para que ele possa se livrar dos custos dessa masculinidade tóxica. Então, deve entender que masculinidade eu tenho múltiplas e relacionais, tenho múltiplas
masculinidades. Eu posso ter um homem que tem uma masculinidade tóxica, mas tenho muitos mais que têm uma masculinidade mais adequada aos padrões hoje da sociedade. Formadoras de modelos de referência. O que é um modelo de referência? É o homem que ajuda a sua companheira, é o homem que a ama, é o homem que a compreende, é o homem que divide as tarefas. Eu tenho também o número 3, formadas também a partir da relação com os menos hegemônicos. Nós precisamos proteger os hipossuficientes. Nós precisamos proteger os menos hegemônicos, sejam mulheres, sejam idosos, sejam crianças, sejam pessoas portadoras de necessidades especiais. E também eu preciso articular a partir do sujeito. Chamar os homens em grupos reflexivos e trabalhar essa articulação. Fazer com que ele reflita sobre suas condutas e mude essas condutas. E, finalmente, em contraste de adaptação às demandas relacionais. Tem que adaptar essa conduta do homem às novas exigências da sociedade moderna. Então, essa conduta que tem uma relação geopolítica, essa masculinidade geopolítica ou geopolítica das masculinidades, eu tenho muito que analisar a questão do local, a questão regional e a questão global. Existem determinados locais que eu tenho uma masculinidade mais tóxica. Existem determinadas regiões que eu tenho já uma masculinidade menos tóxica. E eu preciso também reforçar esses modelos positivos do homem cuidando dos filhos, do homem dividindo as tarefas com a mulher, do homem compreendendo a mulher, do homem deixando a mulher fazer o que ela quer. Então, esse modelo, sem dúvida nenhuma, é um modelo que precisa relacionar o homem com seus filhos, com sua família, numa relação de amor. Então, eu fazendo aqui uma diferença entre a masculinidade hegemônica dos idos de 1980 e as outras formas de masculinidade dos anos 2000, eu tenho aqui modelos do ser masculino nos anos 80, mais valorizado, estruturado, majoritário, fixo. E a evolução nos diz que nós hoje temos diversos modelos valorizados. O homem que divide as tarefas domésticas com a mulher, ele também é um modelo valorizado. De acordo com a situação e localidade, eu preciso combater essa masculinidade tóxica. Preciso trabalhar um conceito móvel e cambiável de acordo com a evolução social. Articular com o sujeito em grupos reflexivos. Relacionar o masculino e feminino de forma igual, não colocando o homem como figura hegemônica ou como uma figura em que a mulher está submissa. É preciso, então, colocar, em cada caso concreto, fazer com que o homem veja a importância dessa igualdade de gêneros. Eu coloco aqui para vocês, se vocês quiserem ver, The Mask You Live, que tem na Netflix, que são os modelos dessa masculinidade tóxica. Mostra aqui um link com 128 iniciativas para a transformação masculina e 68 outros exemplos de masculinidades tóxicas. Para terminar, eu queria fazer aqui uma leitura para vocês refletirem no grupo reflexivo das seguintes condutas, tá? Vou traduzir aqui para vocês. Does your boyfriend or girlfriend, o seu
namorado ou namorada make you cry all the time? Você, meu amigo, faz a sua mulher chorar o tempo todo? Do or say things that make you feel stupid, embarrassed or worthless? Você faz a sua mulher se sentir estúpida, embaraçada ou que não tem valor nenhum? Keep you from spending time with your family or friends? Você impede a sua mulher de passar o tempo com sua família ou amigos? Keep you from doing things you want to do, like keep a job or join a team? Você impede a sua mulher de fazer as coisas como ela quer fazer, evitando que ela trabalhe ou que ela entre em grupos? Act super jealous or possessive? Você age de forma ciumenta ou possessiva com a sua mulher? Do you shove, shake, slap, hit your woman? Você pratica algum tipo de vias de fato, tapas, beliscões, empurrões, machuca a sua mulher? Do you threaten to hurt, to kill themselves? Você mata os sentimentos, os desejos da sua mulher? Do you lie or hide things from her? Você mente ou esconde coisas dela? Or always expect to get their way? Você espera que as coisas sejam feitas sempre da sua maneira, do seu jeito, e não do jeito dela? São essas perguntas que eu deixo aqui para o grupo reflexivo. Vou agradecendo em nome do Ministério Público do Estado. É sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado e agora eu abro para as perguntas.